sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E essa é a nossa quarta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo. Ele ainda foge de palhaços em festas infantis, Renato Maciel. Salve, salve, rataria! Beleza? Cara, o Maguinho teve que ser capturado pelo Pennywise e ficar flutuando para ser convocado para um cast de terror. Muito bem, com a gente aqui também, nosso convidado sempre mais que especial, diretamente do canal Hora do Terror, especialista máximo no gênero, Fernando Ticon. E aí, galera, Fernando Ticon aqui, da Hora do Terror, diretamente mais um episódio aí. Muito obrigado pelo convite, estou lisonjeado. É assim que se fala? Lisonjeado? É uma palavra que eu raramente utilizo e hoje é uma situação especial, utilizarei. É realmente um filme excelente pra gente comentar hoje. Bem, Fernandão, obrigado. A honra é toda nossa. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos episódios antigos, inclusive muitos deles com a participação do Fernando, no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar a mensagem no nosso Twitter, no @ratos_cast, e pelos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox para você conferir em qualquer mídia, de qualquer formato, celular, tablet, televisão, enfim, onde você quiser, a qualquer hora, em qualquer formato, com sempre muita qualidade. Nosso tema de hoje, para assustar muito as criancinhas, será o filme It, a Coisa, de Andrés Muschietti, com Bill Skarsgård, Sophia Lillis, Finn Wolfhard e mais um bando de criancinhas fofinhas. Na trama oficial, a pacata rotina de uma cidade é abalada quando crianças começam a desaparecer. Assombrados pela figura de um palhaço, 7 jovens se unem para combater esta assustadora ameaça. O filme é baseado na obra de Stephen King, publicado em 1986, e é considerado um dos melhores livros do gênero e que deu muita fama ao autor. A produção custou 35 milhões e faturou em sua semana de estreia 123 milhões só nos Estados Unidos, até o momento 185 milhões no total, mundo afora, né? Como nós sempre fazemos, nosso cast vai ser dividido em duas partes. A primeira parte sem spoiler para quem ainda não assistiu o filme, e a segunda parte, aí sim nós vamos falar de todos os detalhes e segredos dessa produção, que realmente guarda algumas surpresas. Renatão, vou pedir licença, né, a você, porque nós sempre começamos com os nossos convidados. Vou começar com o Fernandão. Fernandão, você gravou com a gente um cast sobre os filmes de terror do ano de 2017. Você falou bastante desse filme, que você gosta muito de filme dessa temática, com crianças e tal. Mas uma das coisas que você falou é que esse filme, It, do Andrés Muschietti, era a sua maior expectativa do ano. Queria saber um pouco sobre essas expectativas, por que a expectativa tão grande para esse filme e o que você achou? Fala por alto pra gente. Realmente eu não cheguei a ler o livro do It, mas eu sei bastante sobre ele, porque a gente acaba conversando bastante, né, nesse meio de terror, e a gente fonte de literatura lá e tal, então eu acabo pegando bastante coisa. E eu assisti o filme de 90, né, que era um seriado, virou um filme e tal, então eu tinha mais ou menos uma certa expectativa sobre como poderia ser esse formato, sabe? E felizmente eles mudaram bastante do filme lá de 90, obviamente, e eu gostei muito de como eles apresentaram a história. Eu fiquei com muito medo, na verdade, da gente não ter tanta conexão, sabe, com as crianças, com o enredo e tal, como foi desenvolvido nessa adaptação. Então é importante lembrar que essa é uma nova adaptação do livro, não se baseia no filme da década de 90, e isso cria novas possibilidades, né? Cria pontos de ligações onde, às vezes, o livro peca bastante, ou às vezes o próprio filme de 90 peca bastante. O diretor fez um milagre, eu acho, ali, porque ele conseguiu realmente acertar o tom, pra mim, todos os pontos. Literalmente todos os pontos, sim. É um filme que dificilmente eu encontro um defeito, assim, de verdade, que eu possa apontar. Rapaz, olha. Só que, assim, vamos atualizar aí sobre minha expectativa do ano, porque mais pra frente a gente vai ter outro filme, né? Um outro lançamento que não estava previsto, que era o Mãe. Então, esse agora se torna a minha nova esperança. Só que são dois filmes completamente diferentes, né? A gente tá falando do It, que é um filme muito mais acessível, muito mais amigável com novos espectadores e nem um pouco amigável com quem não gosta, quem tem medo de palhaço, obviamente. E o Mother, mais pra frente, é uma coisa um pouco mais nicho e tal. Mas, assim, It superou muito a minha expectativa sobre o que ele poderia ser, e ele conseguiu. É incrível, é realmente incrível. Muito bem, olha só.
Renatão, suas expectativas para It e também quero saber o que você achou do filme. A minha expectativa era alta porque eu gosto muito da história do It. Quando eu era criança, acho que eram talvez 2 dos filmes que mais me assustavam. Era o It, né, a minissérie dos anos 90, que virou um filme pra TV, e um filme que eu até anotei aqui pra poder comentar, porque pra mim era muito semelhante devido a essa questão de captura de crianças e tal, um filme chamado Ice Cream Man. Eu não sei o nome em português, só sei o nome em inglês porque eu procurei ele depois de anos. É protagonizado pelo Clint Howard. Ele é um sorveteiro que capturava as crianças. Eu vi na madrugada do SBT e eu me cagava com esse filme. Então, os dois, eles conversavam muito com aquela época, né? A questão de você ser criança, enfrentar os medos e aquele perigo real e imediato ali. É uma história que sempre ficou na minha cabeça. E a expectativa pro filme só aumentou depois que eu vi o primeiro trailer. A primeira imagem que saiu do Bill Skarsgård como Pennywise não me vendeu muito. Era legal, mas não tanto. Mas depois do primeiro trailer, que você vê bem como é que é a atmosfera que o filme, que eles queriam vender pro filme e tudo mais, foi me deixando empolgado. Então eu fui me animando cada vez mais pra assistir o filme. Muito bem. Eu tô ferrado, né? Porque eu vou ser colocado naquela velha situação que o Renatão já me conhece. A minha expectativa para esse filme, eu até falei um pouco naquele cast dos filmes de terror, eu não tinha nenhuma. A minha expectativa muito grande para ver It era o It do Cary Fukunaga, que é um diretor que eu aprendi a gostar muito pelas últimas obras que ele fez. Não conheci o trabalho dele até ver o True Detective, e aí com o Beast of No Nation eu virei muito fã do cara. E quando eu soube que ele estava envolvido nesse filme de terror, assim, eu falei, nossa, essa é uma visão que me interessa ver, principalmente que eu gosto do trabalho dele. O Muschietti, ele fez o Mama, ele dirigiu o Mama, né? Que é um filme que, de uma certa forma, eu sei que vocês gostam, mas a mim decepcionou um pouco. Eu gostava muito do curta, eu achava que ele poderia ter tido uma direção com aquele filme, por um lado mais, né, psicológico e tal, e ele foi mais pro lado do susto. De uma certa forma, é o que eu acho que ele fez um pouco com o livro também. Eu li esse livro há muito tempo atrás. Eu devia ter, sei lá, 13 anos quando eu li o livro, então eu não lembro muito bem do livro. Acho que foi a primeira coisa que eu li do Stephen King. Mas o que eu lembro do livro foi que, tipo assim, era uma obra psicológica, né? Não ficava nada em aberto. Você sabia tudo sobre o palhaço, de onde ele surgiu, o que ele queria. Não é que você lendo, você se assustava com o palhaço. Você tinha medo do que ele representava. A obra, na verdade, o palhaço era um mero detalhe. Assim como o filme retrata muito bem, aquelas crianças, elas estão fadadas a tudo de ruim, né? Não tem nenhum pai que preste nesse filme. Todos os adultos, praticamente, do filme e do livro são pessoas horríveis. E todas aquelas 7 crianças, elas praticamente já estão aprendendo a ser adultos, de uma certa forma, né? Porque eles sofrem bullying, eles têm pais que estão ensinando tudo de errado pros filhos. Na minha cabeça, eu achava que eu ia ver uma coisa psicológica também, que é o que o livro é. Eu entendo que fui eu, tá? Sou eu, não é o que o filme vendeu em nenhum momento, mas eu achava que era isso, que seria um reflexo do que a vida espera para aquelas crianças. O livro tem uma parada também que, assim, você acompanha quando eles são adultos também, né? Você fica naquele vai e volta deles crianças e deles adultos. Eu esperava uma coisa mais psicológica. O que eu tive foi mais os sustos. Eu achei que o filme foi mais um filme de Hollywood querendo me assustar. Mas eu gostei de vários elementos do filme, por alto. É um filme que eu gostei bastante. Dos filmes de terror que eu vi esse ano, está lá no topo. Está lá entre os top 5. Mas eu não achei o melhor filme de terror que eu vi esse ano ainda. Por isso que eu quero ouvir um pouco mais do Fernando. Conta pra gente, Fernandão, por que te agradou tanto? O que te surpreendeu tanto na trama desse filme? Agora já entrando um pouco na trama. Eu acredito que foi o fato deles não terem se prendido 100% no palhaço, como a adaptação anterior fez. Principalmente por causa do budget, né? Tinha mais orçamento, então eles conseguiram investir em outras aparições, tipos de medo e tal, dos monstros e tal. E eles também fazem uma coisa muito bacana, que é aprofundar a história da cidade, uma coisa que antes a gente não tinha visto. Então ele realmente traz esses novos elementos e traz uma profundidade, uma fluidez também na forma de contar isso, né? Sempre através de alguma coisa que está acontecendo, sabe? É sempre uma coisa estranha que tá acontecendo. É sempre um tom muito limpo, sabe? Muito direto e nem um pouco chato, sabe? Ah, isso é verdade. E isso eu gostei bastante porque faz você se sentir ambientado, né? Dentro daquele universo, dentro daquela época. Tá lá próximo das crianças. Agora, é muito bom destacar também que esse filme, da forma como foi construída,
ele parte do ponto de vista das crianças. Então, com certeza os adultos, eles são bem mais ruins, cruéis, do que se o ponto de vista fosse visto dos adultos. Se vocês pensarem um pouco assim, sabe? Conforme a gente vai vendo, você vê que, tipo, todos os adultos têm um defeito muito grande, muito específico, e é muito explorado aquilo, só pro filme. Uma outra coisa é que os adultos parecem que estão escondendo um segredo o tempo todo, sabe? Se você parar pra pensar, assim, a cidade tem a sua história, e parece que os adultos sabem dessas histórias e todo mundo tá escondendo das crianças. Então, uma outra coisa que me chamou muita atenção, assim, o feeling da coisa. Agora, o filme deu muito certo, não foi pelos elementos de terror. Com certeza não foi, porque o que eles fizeram lá de terror já foi utilizado antes, apesar de ter alguns truques, algumas coisas assim, muito maneiras, muito legais de terror, mas o que realmente ganhou a galera, né, ganhou o amor do público, foi essa dinâmica entre a tensão, o susto, o medo, né, e o palhaço em si, com as cenas de aventura, de alívio cômico, sabe, essa dinâmica ficou muito bem feita. E principalmente as crianças. As crianças foram o ponto alto do filme. Todas as interações, a forma como eles se aproximaram, os problemas que eles tiveram, as situações que foram desenvolvidas, né? Então, isso literalmente foi o que ganhou o público, né? As crianças se ferrando, se dando bem, enfim, sempre com um toque de humor, cada um sendo muito único. Nenhum personagem ali sendo, sabe, uma cópia do outro, nem nada. Obviamente tem uns destaques, outros nem tanto, mas isso tem um propósito. E essa dinâmica eu achei muito incrível. Eu sentia muita falta desse tipo de filme, sabe? Esse filme de crianças se unindo pra lutar contra o mal. É uma coisa que a nossa geração vivenciou ao longo da Sessão da Tarde, né? Do SBT e tal. Tem muitos filmes aí bons que lembram a gente dessa época. E essa nova geração não tinha uma referência nova, além do Stranger Things, né? Que basicamente foi a base, assim, pra esse novo. É uma homenagem àquela década. Isso, é uma homenagem. Àquela época. Aí você tem essa evolução que o Witch me traz essa evolução, entendeu? Esse amadurecimento. Isso é verdade, assim, essa questão toda de nostalgia, o filme tem e é muito gostoso. Agora, eu tava até comentando com um amigo meu, exatamente isso que você tá falando, Fernando. A impressão que eu tenho é que as pessoas pagam pra ver o filme, pra ver o palhaço, e o que agrada as pessoas, né, é na verdade as crianças. Todos eles, na minha opinião, a gente vai falar um pouco mais do elenco, mas todos eles estão muito bem. Todos eles te vendem bem, né? O medo, os problemas que eles têm com a família, os problemas que eles têm dentro da religião, da sociedade, enfim. Tudo isso foi muito bem explorado no filme. E eu acho também que, assim, parece que aqueles garotos são amigos mesmo, né? Não parece que eles são atores mirins que são muito bons e tal. Não, parece que eles realmente são amigos. Eu conheço poucas pessoas que falaram assim, eu adoro as crianças, eu sou fã do Losers Club e é por isso que eu estou indo ver o filme. Não, todo mundo tá indo ver pelo palhaço, né? Mas é aquela questão, cara, sempre que você vai ver um filme de terror, você vai pelo antagonista. Isso. Você não vai ver o chamado pela Naomi Watts. Pela galera que... Você vai pela Samara. Puta, adoro a Naomi Watts, quero ver o filme. Não, vai pela Samara, entendeu? Só que a questão no It que distorce isso é porque não só o casting é maravilhoso, mas são protagonistas bem apresentados, explorados na medida certa, né? Eles vão ser melhor explorados, vão adiante, né, do que foi apresentado a eles no próximo capítulo. E eles funcionam, cara, porque eles são simplesmente crianças sendo crianças, implicando uns com os outros, falando palavrões, sendo crianças quando elas estão sozinhas, longe dos pais. Não é aquela coisa robótica que a gente está acostumado a ver. Então, o dinamismo delas funciona, até porque o palhaço, né, o Pennywise ou as outras representações do medo que são, como o Fernando mesmo comentou, são apontadas no filme dessa vez, não são o tempo inteiro, não é aquilo que a gente acompanha a jornada daquele grupo. Então, quando você tem personagens que funcionam tão bem assim, é lógico que são eles que vão roubar a cena, não diminuindo o impacto do Pennywise, enaltecendo talvez a parte das crianças como protagonistas em filmes de terror que funcionam muito bem nesse caso. E outra questão que o Nando comentou, que eu concordo 100%, eu acho que vai até além, eu esperava, quando eu assisti nos trailers e tudo mais, eu esperava mais medo vendo o filme. Eu não tive medo que eu falei também. Em nenhum momento vendo o filme. Nenhum momento. Nem eu. Ele pra mim, ele aponta em desconforto. Tem questões que te deixam desconfortável, são criaturas estranhas, ele apela pra essa estranheza
como leproso ou outras criaturas que tem que te deixam meio inconfortável, sabe? Aqueles momentos do Pennywise que ele vai correndo pra cima, que o trailer já mostra. Aquilo te deixa meio desconfortável, meio assustadinho. Mas todas as piadas que vêm na sequência, ou os momentos de humor das crianças, por exemplo, enfim, rola um certo confronto e acontece uma coisa com as crianças que gera uma situação de perigo que é totalmente quebrado com uma piada, sabe? Com a reação das crianças àquela situação. Então eu acho que o humor do texto tira um pouco pra mim da questão de terror, mas isso não desmerece o filme como resultado final. Eu vi críticas de pessoas que, tipo, o filme não foi tão bom terror porque ele não tinha tanto terror. E aí eu discordei bastante, porque no cinema que eu fui, a galera que tinha medo de palhaço se contorceu, sabe? Na cadeira, assim, literalmente. Principalmente pelo suspense, sabe? O suspense, pela aproximação do palhaço, enfim, das situações. Mas aí a gente entra naquele mérito de que terror é muito subjetivo pra muita gente. E eu também não senti medo em momento nenhum, nem susto de verdade. Eu fiquei apreensivo, que é o bom tipo de terror que eu gosto. Mas isso também, cara, não desmerece nem um pouco o filme. E vou além, assim. Se não tivesse esses momentos de graça e de humor e de descontração, onde a gente se diverte, o filme não funcionaria. Nem um pouco. Com certeza. Assim. Você sairia, tipo, seria qualquer coisa, assim. Sairia do cinema, tipo, mais um filme pra lista. Cara, se bobear, se não tivesse isso, a gente não estaria aqui gravando agora esse cast. É verdade. Então, eu concordo com vocês. Eu acho que vários momentos funcionam, mas eu vou pegar alguns casos específicos, né? Eu acho que não é muita surpresa isso, até porque o trailer meio que já indica isso. O filme abre com uma morte. E a maneira que essa morte é mostrada no filme foi o momento onde eu tive mais medo do palhaço. Foi quando eu pensei assim, cara, esse filme vai me ganhar. Já me ganhou pela primeira cena. Abriu com culhão pra cacete. Exatamente. Você abriu literalmente mostrando a caixa de ferramentas, como se dizia antigamente, né? E a minha percepção é que nenhuma cena do palhaço depois foi igual àquela. Eu tive tanto medo e tanto tensão como eu tive naquela cena. Eu até tava vendo alguém falando isso, eu não lembro se eu li ou se eu vi em algum podcast. Ele parece que começou pelo clímax do palhaço. E que tudo que ele fez depois, você esperava aquilo de novo. Ou algo pior. E ele não apresentou. Isso é uma coisa que me tirou um pouco. Agora, só falando um pouco do elenco, porque a gente vai entrar um pouco no elenco. Quanto aos atores, eu lembro de uma coisa do livro. Eu lembro que nem todos... que no livro todos os personagens são bem trabalhados, né? Os 7 personagens são bem trabalhados. Só que eu li uma entrevista do Fukunaga, perguntaram pra ele por que ele tinha saído do projeto. Ele falou aquela questão das diferenças criativas, mas ele falou que a maior diferença criativa que ele teve com o estúdio foi que ele queria dar mais profundidade às crianças, ele queria explorar mais o lado das crianças, e o estúdio queria estereótipos para as crianças. E explorar mais o terror, né? Mais os sustos, mais e tal. Eu não sei se ele errou no que ele disse isso, porque eu cheguei a ver algumas matérias sobre o roteiro dele, eles explicam muito bem como é que era o roteiro dele. Muita coisa dele sobreviveu nesse filme. E, embora eu não acho que as crianças nesse filme são estereótipos, longe disso, eu entendo o que ele tá falando. Eu entendo que algumas crianças nesse filme não são tão exploradas como outras. Vou dar um exemplo, por exemplo, o Stanley, que é o que vai fazer o bar mitzvah, ele tem esse elemento, e mais um elemento que eu lembro dele é que ele tem medo da pintura. Ele não é tão mais explorado além disso. Mike, que é o único que é negro do grupo, ele é muito bem explorado no início, depois ele some do filme e ele entra no grupo, ele entra no grupo de uma maneira meio brusca, né? Só faltou, assim, o pessoal tá correndo, esbarrar nele e falar, vem, corre com a gente. Foi quase isso que aconteceu. O que ficou pra mim é assim, esse tem medo disso, esse tem medo disso, esse tem medo disso. De uma certa forma, entendeu? Então isto também me incomodou. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também. Pelo personagem negro, eu super concordo, assim, que assim, a dinâmica dele foi bem ruim. A gente tem uma apresentação do personagem interessante, a gente tem algumas cenas com ele e tal. Muito interessante. Mas a forma como ele entra no grupo foi realmente brusca. E eu não sei como seria esse desenvolvimento de forma diferente, com certeza dava pra melhorar, mas assim, até o final do filme a gente aceita, né, porque o filme funciona, porque ele se justifica, durante o filme ele se justifica no sentido de qual é a função dele no grupo. Porque eles têm um problema em comum, que é o palhaço. E também mas como o filme começa como todo mundo amigo, já... tem uma coisa que o filme explora muito bem, que é o lance do racismo, que tá intrínseco na história da cidade, e isso é muito bem explorado.
e ele faz esse papel, né, essa crítica social, muito bem. É realmente muito interessante ver esse tipo de diálogo, coisa que não existia no primeiro filme. No primeiro filme ele tinha um discurso homofóbico, que era com um dos outros garotos. Então ele meio que trocou essa crítica também. Agora, em relação ao outro personagem não ser tão bem explorado, existe um motivo por isso. Entre outros motivos que a gente comenta na parte de spoilers, um bem claro é que precisa ter um elemento mais fraco no time. Pode ser o hipocondríaco, pode ser o judeu que tá indo pra cerimônia dele. Enfim, tem que ter essa dinâmica para ter esse contraponto entre os personagens um pouco mais fortes, um pouco mais fracos. Eu acho que se ele também fosse forte e tivesse um problema, eu acho que seria muita criança, sabe? Muita gente tendo um destaque. Claro. Então, eu acho que assim, claro, pelo que aconteceu na história e pelo que ainda vai acontecer, né? Eu acho que se justificou e a gente fala mais um pouco sobre isso na parte de spoilers. Eu também acho, cara. Eu concordo muito com os dois pontos que vocês levantaram, até porque são os dois atores, até, não digo nem só os personagens, mas são os dois atores do grupo que eu achei mais fracos. O Chosen Jacobs, que fez o Mike, ele tem uma introdução muito boa do personagem. Como você mesmo disse, ele somente justifica no terceiro ato o porquê daquela introdução e o porquê meio dele estar ali. Eu acho que faltou até, aliás, levantar mais questões que serão exploradas na sequência para ele. Já no Stanley, eu acho que, por mais que ele não tenha tido tempo de tela suficiente ou desenvolvimento suficiente, ele mostrou questões ali que já vão ser fundamentais para o desenvolvimento dele no próximo capítulo. Mas eu concordo também que eles estão os dois, em aspas, assim, mais fracos como elenco e como personagem. Ô Renatão, já que você falou dos mais fracos, fala pra gente quem são os destaques pra você, então. Ah, cara, é difícil ver, porque tem 4 que são muito bons, são os 4 com mais destaque, é o Bill, o Ben, a Beverly e o Richie, mas pra mim ficaria com a Sophia Lillis, que faz a Beverly Marsh, e não tem como não falar do Finn Wolfhard, que faz o Richie. O moleque rouba a maioria das cenas que ele tá. Ele tem até um tempo de comédia junto com o Jack Dylan Grazer, que faz o Ed. Eles têm umas dinâmicas muito boas, geram excelentes momentos de comédia também no filme, mas é engraçado você ver o Finn Wolfhard fazendo o papel do Richie, porque ele é completamente diferente no Stranger Things, a levada do personagem dele, ele é um cara mais calmo e tudo mais, então você vê ele como o boca suja do grupo, sabe, o falastrão, o engraçadão, é divertido. E quem nunca teve um amigo assim, né? Exato. Que não cala a boca, que sempre fala um monte de besteira e tal. Sempre tá falando um monte de merda. E a Sophia Lillis, eu acho que ela mandou muito bem como a Beverly Marsh. Eu acho que ela dá uma dramaticidade fenomenal pra personagem, que é uma personagem difícil, ela lida com questões muito pesadas e ela entrega a atuação dela muito bem, assim mesmo, não só os momentos, né, mais pesados, os momentos dela dramáticos por causa da relação dela com o pai e tudo mais, mas os momentos dela mais contraídos, junto com os outros meninos, junto com o Clube dos Perdedores, ela se solta, ela mostra um outro lado da personagem. Eu acho isso fenomenal, são pra mim os dois grandes destaques. Fernandão? Cara, eu vou ficar só com a Beverly, na verdade, porque eu realmente senti um impacto muito grande nos garotos, né? Assim, são atores mirins excelentes, assim, concordo com tudo que o Renato falou, mas a Beverly, pra mim, foi a que maior teve a transformação e, assim, não só melhor lidou, mas eu acho que o tema que ela abordou foi o mais pesado e a forma como ela enfrentou isso foi a mais difícil. A superação dela foi maior, é só por isso, assim. E isso é uma coisa que eu vejo sendo muito difícil de explorar por atores mirins. Não é qualquer pessoa que consegue segurar uma carga emocional tão grande quanto a própria atriz consegue. E agora, assim, principalmente as nuances, né? Porque a Beverly tem um posicionamento no filme, né? Ela tem uma importância tão grande pra tanta coisa, não só pra ela mesma, mas pra outros personagens, pra transformação dos outros personagens, sabe? Ela é o gatilho de muita coisa. Então, pra mim, assim, foi uma responsabilidade muito grande que poderia ter quebrado o filme se não fosse ela, se não fosse essa atriz, entendeu? Sim. Eu não consigo imaginar outra pessoa fazendo isso tão bem quanto ela entregou, assim, no papel. Uma idade tão nova, né? Criança. Realmente fazendo as nuances, as reações, e dependia muito dela
dela, e ela com certeza entregou, e eu tô, tipo assim, muito surpreso e feliz, eu quero muito acompanhar o que ela vai fazer, assim como as outras crianças, né? Quero muito saber o que vai acontecer de agora em diante com eles. Eu concordo com tudo que vocês duas falaram. Eu acho que entre as crianças, realmente, a Sofia Lillis, ela se destacou. Acho que a trama dela realmente é a mais bem explorada, embora a história do Bill, que seria o principal dos meninos, seja o que meio que carrega o filme também, de uma certa forma. Mas eu não posso não elogiar o Finn Wolfhard, que é, como o Renato falou, é o menininho do Stranger Things. E ele é uma das melhores coisas daquela série. E nesse filme, como o Renato falou, realmente, ele tá completamente diferente. E, cara, pelo simples fato de que ele me lembrou alguns amigos que eu tive que eram exatamente daquele jeito. Eu adorei esse personagem. Não é um personagem tão fácil pra fazer uma criança. Não é um personagem tão fácil. E ele tem um elemento no filme que é muito interessante. Isso não é um spoiler, mas ele, vamos dizer que ele é o último a ver o palhaço. E só isso cria alguns dos melhores momentos do filme. Nossa, tem uma piada que ele fala que é fantástica, né? Algumas. Quando ele vê realmente o palhaço, aí você tem também uma das melhores cenas do filme, na minha opinião. Porque você mesmo acaba construindo dentro de você, aumentando dentro de você a expectativa de quando isso vai acontecer. E quando acontece, aí acontece uma coisa que eu quero falar também um pouco, que é o medo que a gente tem, a expectativa que a gente tem daqueles personagens não morrerem. Que isso é uma coisa assim, que desde a época de Hitchcock, isso cria nos espectadores, né? Eu acho que a partir do momento que o Hitchcock matou a personagem principal no Psicose, ele começou a dizer pro público o seguinte: ninguém está seguro em filme nenhum. E, enfim, isso mais e menos ao longo das décadas, mas nesse filme eu fiquei tenso pelas crianças. Eu juro que não lembrava se sobreviviam, se não sobreviviam, mas enfim, eu comecei a ficar com medo pelas crianças, e eu acho que isso é um fator muito importante para você acreditar tanto no a força do palhaço, como na história das crianças. Cara, concordo em partes. Eu acho que pra funcionar de verdade, eu acho que você deveria ter matado uma das crianças em algum momento do filme. Aí que eu queria chegar. Quando a gente realmente se importasse com elas. E aí, nesse caso, a morte no início do filme, ela é só o gatilho que traz tudo, o plot, né? Ele é o gatilho que começa a história. E você não tem tempo pra você realmente saber se desenvolver um laço. Engraçado, porque a gente desenvolve o laço com a pessoa que morre primeiro no filme, conforme o filme vai passando e as pessoas vão lembrando dessa pessoa, sabe, dessa criança e tal. Mas agora você já sabe que ela morreu. Sim, você já sabe, mas tipo assim, sempre tem aquele lance, sabe, a conexão, a motivação dos personagens pra realmente continuar acreditando e indo atrás dela. Mas isso é meio ruim, porque eu realmente acho que poderia ter, sim, uma virada aí no meio do filme, né, sempre utilizando isso como um elemento de plot, mas a gente tá ainda numa adaptação de livro, cara, então é um tipo de coisa que não vai mudar. Tendo o livro, sabe, ele não vai te permitir fazer esse tipo de coisa, porque isso tem muitos problemas, isso demandaria muito de todo o resto do roteiro e desviaria da história original. Então é uma coisa que realmente não acontece. Há outras mortes de personagens que a gente não conhece, de personagens que a gente não se importa, mas ainda não é, assim, o punch que poderia ter tido. Mas isso não tira pra mim o mérito do filme. Eu só acho que poderia haver, né, de alguma forma, eu não sei qual, mas poderia haver, sim. Pois é, então, é exatamente aí que eu queria entrar, Fernandão, porque no livro, você nunca se preocupa quem vai morrer. Isso não é uma pergunta que você se faz. Já o filme, em vários momentos, a partir do momento que você fecha a porta e deixa o Richie dentro de uma sala junto com o palhaço, você começa a temer pela vida dele. Quando você joga um dos meninos de um andar ao outro e ele quebra o braço, e o palhaço é a próxima coisa que vai em cima dele, você começa a temer pela vida dele. Isso é uma pergunta que no livro não existe. Só que isso é um filme de terror, tá entendendo? Em filmes de terror, essa pergunta existe. Então é exatamente aí que eu quero chegar, mas eu vou acabar falando mais nos spoilers. Sim. Porque tem alguns personagens que eu não quero matar ainda agora. Mas vamos falar um pouco do palhaço, né? Do palhaço. Bill Skarsgård não foi a primeira opção. Eu não sei se vocês sabem, mas sabe quem foi a primeira opção, Renatão, para o palhaço? Will Poulter. Chegou a assinar, cara, antes dele, tinham duas opções. A primeira opção foi o Tim Curry. Ofereceram pra ele a chance de reprisar o papel. E ele, obviamente, não quis. Quem ficou muito perto de assinar foi o Ben Mendelsohn.
Nossa. Que por questões de valores, né, do quanto ele receberia, ele acabou não se interessando, ele acabou partindo do projeto. E aí, quando o Fukunaga entrou no projeto, o Fukunaga trabalhou 4 anos no projeto do It. O It está há 7 anos em desenvolvimento. O Fukunaga entrou no projeto e aí, quando ele já tinha a segunda versão do roteiro, ele escolheu o Will Poulter, que é um jovem de 22 anos, 20 e poucos cara, anos. Eu queria muito ter visto o Pennywise. Eu também. Cara, queria muito ter visto. Eu também. E ele foi oferecido o papel e aceitou de imediato. Mas como a produção acabou atrasando, ele teve conflitos na agenda dele e acabou saindo. Logo depois saiu o Fukunaga também. E quando o Muschietti entrou, o diretor deste filme, o Bill Skarsgård foi eleito para o papel. Então ele foi a quarta opção pro personagem. Vocês acham que funcionou? Vocês gostaram da versão dele do Pennywise, Fernandão? Cara, eu gostei demais, assim, porque eu não tava esperando muito, né? Essa que é a verdade. Depois do Tim Curry, o que você espera de um palhaço, né? Realmente, fiquei pensando, cara, como é que ele vai trabalhar isso? Como é que ele vai conseguir criar um personagem, sabe, de novo, né, você criar um novo It, né, uma nova coisa. E pra mim foi excepcional, assim, como ele conseguiu lidar com isso. Ele fez o próprio palhaço, né, ele fez o trejeito dele, ele inventou uma nova cara, um posicionamento, uma coisa meio traiçoeira, uma coisa meio, tipo, barata, fica debaixo da pele, sabe, te incomodando, te arranhando e tal. Ele não é uma ameaça, assim, você sente que ele é só estranho pra caramba, te causa desconforto, mas ele não é uma ameaça enquanto ele tá parado. Quando ele começa a se mexer, você tem medo de cada movimento que ele faz, porque ele é, tipo, ele zomba, sabe, da humanidade, assim, literalmente. Cara, pra mim foi sensacional ver tanto o palhaço quanto as transformações que ele se adapta, que ele, sabe, que ele explora. É realmente um trabalho fenomenal, assim, desse ator. E, por mim, ele pode virar o Pennywise num seriado fácil, assim. Quero ver muito, queria muito mais ver ele fazendo esse personagem. Renatão, o que você achou dele? Eu achei muito bom, cara. Eu gosto... O Fernando falou que ele sente muito mais quando ele se movimenta. Eu acho ele parado assustador. E os momentos que ele fica parado, por exemplo, dentro do esgoto, ou aquela hora que ele tá com os balões na cara, ele vai tirando o balão. Ele tem uma questão de olhar, a maneira que ele fica olhando meio pra baixo, a boca, como ele deixa. Cara, aquilo ali é assustador, porque você não sabe qual é o movimento dele. Você não sabe o que ele vai fazer. Ele pode, de repente, começar a dançar. Afinal, ele é o Pennywise, o palhaço dançarino. Ou ele pode, tipo, te atacar do nada. Então, é muito assustador a maneira que ele age. Eu gosto muito de como ele trabalha a voz. Ele faz um trabalho de voz, assim, que é fantástico. Eu tenho pensado muito nesse filme, tô com muita vontade de ver ele de novo. E, principalmente no diálogo dele com o George, e a maneira que ele fala popcorn, né? Ele fica pop, cotton candy, fica ecoando na minha cabeça, sabe? Eu acho que ele tem um trabalho ali fantástico. Eu fiquei vendo depois, lendo coisas de bastidores do filme, essa cena específica do bueiro, né? A cena clássica, talvez, é muito foda como eles fizeram, porque o Muschietti pediu pra ver se tinha como ele olhar de duas formas diferentes. E ele falou que ele conseguia fazer aquilo com o olho dele. Então um olho dele tá virado pro George e um olho dele tá virado pra câmera, como se ele estivesse conversando com o público e com o George ao mesmo tempo. Então são uns detalhes assim que, tipo, que te deixam realmente hipnotizados pela maneira que ele criou aquele personagem, o quão fundo ele foi para criar o personagem. A caracterização você vê completa no filme, em movimento, é icônica. Eu acho que vai ser um marco, né, a caracterização dele pro cinema atual. No Halloween desse ano, lá nos Estados Unidos, né, que eles comemoram mais, vão ter dezenas de Pennywise e de Georges com a capinha amarela. Dezenas. Isso é um retrato de quão marcante foi a caracterização e a atuação dele. Muito bem. Eu não conhecia esse ator, confesso. Conheci o sobrenome dele, mas o ator não conhecia e realmente foi surpreendente. Eu queria destacar uma coisa que ele faz também. Eu acho que o Renatão e o Fernando resumiram o que eu penso, mas a questão toda dele babar, dele cuspir água, aquilo foi uma coisa que me impressionou, porque não só lembra a cena do bueiro, que, como eu falei, foi a cena que mais me marcou, né? Então, toda essa questão dele estar sempre no bueiro e, sabe, ele sair da água e tal. As cenas que mais me assustaram foram exatamente as cenas que ele tá parado.
como o Renato falou. Isso é mais bizarro de tudo, é quando ele começa a conversar. Vocês provavelmente devem ter percebido todas as influências do A Hora do Pesadelo nesse filme, né? Muita gente tem comparado esse filme principalmente, muito mais do que a série, com A Hora do Pesadelo. Isso é uma coisa que me lembra muito o Fred Krueger, que tem toda essa questão do Fred, ao contrário do Jason, por exemplo, e do Mike Myers também, do Michael Myers. Michael Myers também. Olha a intimidade eu com o assassino. Mas enfim, a grande diferença do Fred, que era legal do Fred, é que ele conversava com as pessoas. Ele era sarcástico, você sabe que ele quer te matar, mas ele não quer só te matar, ele quer te zombar também, ele quer rir da tua cara também. Isso eu achei uma coisa muito interessante também desse personagem. Foi muito bem explorada pelo Bill Skarsgård. Sobre o diretor Andrés Muschietti, Renatão, você conhece o trabalho dele de Mama, eu acho que você gostou do Mama, né? Gostei, é legal. Você acha que ele fez um bom trabalho nesse filme também? Acho que ele fez um trabalho até muito melhor do que ele apresentou em Mama. Eu acho que ele tem um domínio maior ali, eu acho que ele recria muito bem aquela década, ele conversa muito bem com o público, né? Ele apresenta muito bem as crianças, eu acho que ele trabalha muito bem os lugares fechados, né? Tem aqueles planos dentro dos bueiros e tudo meio claustrofóbico, a questão do quarto fechado, né? Cheio dos palhaços. Então ele cria uma situação meio claustrofóbica, sabe? E eu gosto muito dessa atmosfera que ele traz ali. Eu acho que é uma direção mais madura dele. Ô Fernandão, você também gostou do trabalho dele? Você acha que tem que ser ele mesmo pro próximo filme? Cara, eu me surpreendi bastante, assim, com o resultado, porque eu não me impressionei muito com o filme Mama, essa que é a verdade. É realmente um filme que, tipo, tem seus problemas, tem suas falhas, mas o roteiro é dele, a história era dele, enfim. Tem uma coisa ali que eu senti falta de amadurecimento. Ele realmente tem poucos filmes, tem pouquíssimos filmes. O Mama saiu em 2013, então a gente tem 4 anos pra ele aprender a dirigir um filme de terror com o orçamento que ele conseguiu. E ele realmente conseguiu, o amadurecimento dele tá aí. Ele foi anunciado pra dirigir a adaptação do jogo Shadow of the Colossus. Não é pouca merda. Olha só, eu não sabia disso. Realmente não é pouca besteira, assim, que ele fez. E ele realmente um grande nome pra gente ficar de olho. Mas eu ainda acho que ele pode deslizar se ele não tiver um bom roteiro na mão. Então acho que depende muito mais do roteiro e do que é o material que ele vai usar para trabalhar em cima das imagens e tal, do que realmente só uma boa direção. Eu acho que ele sozinho não fez o milagre. Eu acho que foi todo o conjunto da coisa. Agora, assim, para a próxima parte, né, vai mudar bastante coisa. Eu acho que vai mudar um pouco o tom, vai mudar, sabe? Então vai ser uma pegada bem diferente do que a gente viu. Vai deixar de ser um filme da Sessão da Tarde e vai virar um filme de terror, muito mais terror, vamos dizer assim. Eu acho que o Fernando resumiu o que eu penso do Muschietti também. O que vocês acham da gente ir pra parte dos spoilers? Tem alguns pontos do filme que eu queria abordar com vocês. Vamos lá, então. Spoilers para It, a coisa, a partir de agora. What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I have been dying to tell you. Bom, eu queria começar retomando a conversa que eu estava tendo com o Fernando sobre essa questão toda das crianças e tal. Depois eu estava pensando com calma. Eu gostei do filme, como eu falei. Não é que eu não tenha gostado e me diverti o tempo que eu estava lá. Mas uma das coisas que me incomodou, e que eu já senti que não incomodou vocês, mas eu queria debater um pouco com vocês, é o seguinte. Algumas regras, como eu falei, no livro eu não me lembro disso que eu vou falar agora existir. Mas é óbvio, a gente está falando de um filme, uma adaptação, você tem que trabalhar isso como um filme. Algumas coisas me incomodaram, honestamente, sobre a dinâmica do palhaço no filme. Por exemplo, por que algumas crianças ele come ali de cara? O George, né, o garoto que pratica o bullying lá e que nunca tinha visto o palhaço na frente dele, assim como o George. Por que ele brinca com umas crianças e as outras ele come de uma vez só? O que separa uma criança da outra, entendeu? Por que ele mata algumas e prende outras crianças naquele esgoto que a gente vê lá no terceiro ato, entendeu? Por que ele consegue influenciar um garoto, mas ele não come esse garoto? Por que ele não usa aquilo em benefício próprio? Se ele consegue influenciar, vem a mim, vem até mim que eu vou te comer. É bem simples. Ele se baseia no medo, né? Então, se a criança não tiver medo, ele não consegue comer a criança, não consegue fazer coisas com ela. E isso é um grande plot device e tal. E por que funciona dessa forma? Porque a partir do momento que a criança está próxima de outras pessoas, ou seja, com os amigos, ela ganha muito mais poder
apesar de ela ter medo, ela sabe que ela pode contar com um amigo dela. Então esse é o único ponto que salva as crianças no filme, sabe? Se você perceber, vários momentos onde as crianças estão próximas do palhaço, tipo, elas são recebidas, tipo assim, elas encontram outra pessoa. Elas esbarram na moça da biblioteca, elas esbarram com os garotos bully, enfim. Sempre tem alguém pra, tipo assim, salvar. E aí, quando isso não acontece, é quando a criança morre. Então a gente tem alguns exemplos aí no filme. Por exemplo, o garoto quando se perde no bueiro, e aí ele não tem mais ninguém pra ajudar ele morre. Enquanto as crianças que têm outras pessoas pra ajudar, por exemplo, o garotinho que quebra o braço, ele só não é comido porque os dois outros amigos dele chegam na hora e impede o palhaço, interage com o palhaço, e aí eles lutam. Mas então, a questão que o Marcelo levantou é quando eles chegam naquele cruzamento todo do esgoto, tem várias crianças que estão flutuando e que não foram comidas. E elas foram capturadas. Porque ele tava perguntando exatamente isso. Por que aquelas crianças... Né? Não são crianças, são corpos de crianças. De crianças? Foram acumulando ao longo dos anos. Elas já morreram. E é por isso que elas flutuam. Entendeu? Ele se alimenta da vitalidade delas. Pelo menos é isso que o livro explora, né? E quando isso acaba, a cada 27 anos, o palhaço volta pra poder fazer novas vítimas. E porque crianças são mais fáceis de assustar. Então tem alguns elementos aí que você ainda consegue tentar explicar. Então, eu concordo com você, Fernando. Eu acho que deve ser exatamente isso, mas eu me pergunto se isso tá no filme, exatamente. Se isso poderia ser melhor explorado no filme. Agora, uma outra coisa, por exemplo, dentro disso que você falou, na minha concepção, ele poderia ter pego qualquer um dos 7 em diversos momentos no filme. Mesmo momentos onde eles encontraram com outras crianças, entendeu? Mas ele, em diversos momentos, ele prefere conversar, brincar. E com esse rapaz, que tá com lança-chamas improvisado na mão, que é um adversário muito, muito mais difícil pra ele pegar, ele pega de prima. Ele não brinca muito com esse. Tá entendendo o que eu tô falando? Tipo, aquelas crianças ali que são muito mais frágeis e que em diversos momentos mostram medo, a menina dentro do banheiro, o gordinho dentro da biblioteca, antes dele começar a correr, ele é gordinho, perdido num labirinto de biblioteca, né? Onde o palhaço poderia rapidamente pegá-lo. A minha impressão é que é mais fácil. Mas você tá entendendo o que eu tô falando? Com certeza. Isso me incomodou um pouco. Então, dentro daquilo que você falou de nenhum deles morrer, quer dizer, e depois de um certo momento no filme, eu fiquei pensando nisso. Não vai morrer ninguém. Quando ele abocanha a cara do rapaz que é judeu, eu falei, aí você tem um momento legal. Porque se ele morder a cara, arrancar fora a cara desse menino, o filme me ganhou. E não é exatamente o que ele faz. Tá entendendo o que eu tô falando? Assim, tem uma outra coisa que a gente tem que levar em conta, que ele não se alimenta da carne humana. Ele se alimenta do medo das pessoas. Então, é muito mais interessante para ele, primeiro, testar o medo das pessoas e depois matar elas. Seja lá qual motivo seja. Mas é muito disso. Por isso que ele assustou o George e arrancou o braço dele, pro moleque ficar, tipo, cagando de medo. Depois ele pegou o George. Com mais medo. Eu penso um negócio, nessa questão de achar que alguém vai morrer ou não. Eu como já conheci a história, eu sei que ninguém ia morrer, então em nenhum momento eu fiquei me perguntando isso. Alguém vai morrer. Eu não sentia perigo pela vida de nenhum deles, mas porque eu já sabia. Então é difícil eu desconsiderar isso, porque eu já sabia. Eu só fico pensando assim, se eu sentasse lá e eu não soubesse nada da história, e a primeira cena que eu vejo é aquela do George, aquela criança fofa, tendo o braço arrancado, ele sangrando, arrastando no chão, depois sugado pro esgoto, meu irmão, eu ia achar que qualquer criança poderia morrer a qualquer hora naquele filme. Sim. Mas eu não senti isso porque eu já sabia que ninguém ia morrer. Mas a maneira que o filme apresenta, já na introdução... Isso com certeza funcionou pra quem não conhece nada da história e tá tendo essa introdução aí do universo do Stephen King. Eu acho que realmente pra muita gente isso funcionou, entendeu? Queria perguntar pra vocês quais foram as melhores cenas desse filme, na opinião de vocês. Eu acho que a cena do George ao concurso, né? Não tem como não falar dessa primeira cena. Além de ser muito bem filmada. Eu acho que todo mundo já meio que sabia o que ia acontecer ali, né? Mas mesmo assim, é impossível tirar o olho da tela. Eu queria destacar só umas 2 cenas antes de vocês falarem de vocês. A cena do Rock Fight, briga de pedra, eu achei muito boa. Não dentro do gênero terror, mas dentro de tudo que a gente estava sendo apresentado pelo aquele grupo. E é aí que você é apresentado ao personagem que é o negro, né? Que é o Mike. Eu não gostei da apresentação, porque como eu falei, eu achei muito brusco. E de repente eles já são amigos porque eles têm inimigos em comum. Mas a dinâmica da cena e toda a brincadeira, e o Rich gritando briga de pedra, né? Luta de pedra. E a primeira pedra... E levando uma pedrada primeira pedra que voa na cara dele. Então, assim, essa cena eu achei muito boa.
E a cena da garagem, eu acho que foi talvez a cena que mais me assustou, tirando a cena do George. Foi uma das cenas que eu gostei muito boa. Achei muito boa. Desde o início da cena, da construção da tensão, até ele pular da tela e tá na frente das crianças e tal. Eu só não gostei do final, que só pelo fato deles abrirem a porta da garagem, entrar a luz, enfim, como o próprio Fernando falou, ele se alimenta de medo, né? Então o medo tá lá, ele tá lá também, mas aí não sei o que aconteceu, a luz entrou, passou o medo e ele sumiu. Então eu só não gostei disso. Mas essas cenas foram as que me marcaram. Fernandão, pra você. A cena do banheiro me impactou bastante, assim como ela foi feita, que foi efeito prático, né? Então você tem uma clara homenagem às cenas sangrentas aí dos filmes de terror. Então eu fiquei muito feliz de ter visto uma produção dessa, que investiu tanto pra fazer uma cena do banheiro como aquela. É diferente do livro, obviamente, mas ainda assim é muito melhor do que a da versão de 90, então é muito boa. Cara, a luta final, pra mim, foi o ponto alto do filme, assim. A luta final, como cada criança enfrentou o medo, lutou com a coisa. Cara, todo mundo, sabe, um segurando o braço, outro segurando o outro. E a câmera girando em volta do bicho, cara. Então, cara, eu fico imaginando a loucura que foi fazer essa cena. Um dos pontos altíssimos do filme. Como esse choque físico rolou, entendeu? Porque ele simplesmente podia pegar um pedaço de... Como foi na década de 90, né? Pegar um pedaço de prata e atirar com estilingue e matar coisa. É ridículo, sabe? Como foi feito. Fizeram isso, né? Fizeram. E aí nesse não. Nesse eles partem pra porrada mesmo. Com direito a alívio cômico, com direito às crianças se fudendo, ferrando mesmo. E uma pincelada da aranha. Cara, eu acho aquele discurso do Rich... Teve uma pincelada. É verdade. O discurso do Rich, quando ele começa a bater, eu acho muito bom. Todo mundo pensa que ele vai abandonar o Bill ali, né? Aí você me bateu, você me trouxe até aqui, que não sei o que. Agora você vai me fazer matar essa porra desse palhaço. Aí pega o taco. Condiz muito com o personagem. Condiz muito com o personagem, quem ele é. Sim, né? condiz muito. Como eu falei, as melhores cenas pra mim não foram nem as cenas gráficas, mas os personagens tensos. Isso é uma coisa muito do Stephen King também. Aqueles personagens bizarros, aqueles diálogos meio estranhos, né? E uma das cenas que também gelou um pouco a minha espinha e que eu nunca mais vou ver esse personagem do mesmo jeito foi quando a menina chamou o farmacêutico de Clark Kent. Nossa, é verdade. Essa cena também. Nunca mais vou ver o Clark Kent do mesmo jeito. Renato. Eu vou comentar duas cenas que gostei bastante. A primeira é uma cena simples, sem ser uma cena de terror, mas eu acho que diz muito de todos aqueles personagens, da dinâmica deles. É a cena que eles estão pra pular no lago, tá todo mundo de cueca, meio... Quem vai, ele tá todo mundo despido de qualquer vergonha, e pra uma criança, especialmente, estar naquela situação é muito desconfortável. De repente vem a Beverly e, tipo, pula na frente de todo mundo, e como eles ficam brincando no lago depois. Ali você vê puramente como eles são, como crianças e como amigos. Soa tão natural, sabe? É uma cena que flui, é divertido, tem boas piadas depois que eles ficam olhando ela pegar sol e tal, é bem engraçado. Então eu acho que essa cena define muito bem esse lado do filme. E a outra cena que eu gosto é o final é o primeiro combate, eu acho, de todos eles contra o Pennywise, que é na casa, quando o Ed tá de braço quebrado e ele fica meio desesperado. O Bill e o Rich chegam pra tentar salvar ele. De repente o Pennywise vem andando e a mão dele vai se transformando meio que numa garra. É o mais próximo do que é o lobo, né? Que é o lobisomem, na verdade, que era o medo que o Rich tinha no filme original e no livro. E quando ele vai chegando, a Beverly chega pra salvar eles e rola o confronto todo das crianças. Essa é a cena que eu tava comentando no começo, que eu acho que é uma cena boa, um desconforto, né? Que o Pennywise vem todo quebrado em cima deles. E ela é quebrada rapidamente com a comédia, quando o Rich vai colocar o braço do Ed no lugar, ele começa a xingar, tipo, não, me larga, me larga. E ele coloca no lugar, é muito boa aquela cena. Então acho que são duas que eu gosto bastante, que dizem muito dos dois momentos especiais do filme. Uma coisa que eu queria destacar, cara, a cena dos placebos, cara. Puta que pariu. Também. Eu perdi, assim, quando ele gritou "This is gazebos". Nossa, eu passei mal de cara. Pois é. Foi muito foda. Esse alívio você não vê chegando e tipo, nossa, é muito bom. Bem feito. Olha só, as partes de humor no filme funcionam absurdamente. Olha só, o teaser desse filme, ele foi lançado no começo do ano e tal. Ele gerou 197 milhões de visualização no YouTube, né? Em 24 horas, em apenas um dia, 197 milhões, batendo o recorde do Velozes e Furiosos 8, que teve 139 milhões em 24 horas. Nesse dia, né, que lançou esse teaser, ele estava em
absolutamente todo lugar que você olhava nas redes sociais. Então realmente era impossível você perder e acho que aumentou bastante o interesse das pessoas. Quando a gente fez o cast dos filmes de terror, a gente chegou a comentar isso, né, Fernando? Que era praticamente certo que o filme ia ter uma continuação. Uhum. Eu achei interessante quando o filme termina que acho que tanto eles quanto a gente já sabia que ia ter a continuação. Uhum. E eu achei interessante que a assinatura que aparece lá, ao contrário do início do filme, é capítulo 1. Na verdade, se eu não me engano, naquele momento é a primeira vez que oficialmente eles tratam o filme como capítulo 1. Isso. Mas eu achei interessante eles lançarem Sempre o filme. é especulado. Eles lançarem o filme já meio que dando a entender que vai lançar o capítulo 2, né? Eles tinham tanta certeza que ia faturar que chegaram a ter a confiança de botar capítulo 1 ali no final, entende, Renato? A história realmente não acaba naquele ponto, né, do livro, né? O livro ele é muito grande. E o livro também tem aquela mistura de ir e voltar sempre no tempo, né? Sim. Que foi o que a série da década de 90 fez. E, graças a Deus, eles não fizeram isso. Senão seria muita informação e não teria todo esse foco, né? Todo esse desenvolvimento nas crianças. Eu acho que o ritmo seria muito prejudicado. Com certeza. Então, a forma como foi feita dessa vez, eu achei incrível. E isso abre muita possibilidade para a próxima parte, que são eles adultos. E aí você pode ficar preocupado que todo mundo lá pode morrer a qualquer momento. Pode e tem gente que vai, né? Vamos já deixar isso claro. Mas assim, eu queria que você falasse um pouco, Fernandão, o que a gente pode esperar, o que você acha que pode acontecer, o que você espera tendo visto esse primeiro filme, o que você gostaria que acontecesse nesse próximo capítulo, que já foi anunciado, vai ser lançado em 2019, daqui a 2 anos. Assim, ele vai ser um filme muito mais de terror, muito mais grosseiro, ele vai se permitir a tocar assuntos mais profundos também, não vai deixar de criticar a sexualidade, homofobia, enfim, outros termos e tal, vai tocar em assuntos mais pesados, com certeza, e ele vai ser muito mais sombrio. Ele ainda vai tentar trazer esse lance de nostalgia, mas vai ser uma coisa muito diferente, porque tipo, a gente tá acostumado de ver, sei lá, uma sequência de um filme 20 anos depois, aí tem aquela cena de nostalgia. Nesse caso não, nesse caso a gente vai ter uma continuação dessas, né, de 27 anos depois, só 2 anos depois da primeira produção. Então eu fico imaginando que eles vão poder usar as crianças em cenas de terror com a galera adulta, entendeu? Com palhaço trazendo isso. Então isso é muito a hora do pesadelo, cara. Isso é muito, tipo, cara, o palhaço pode fazer o que ele quiser dentro do filme, que pra mim é o maior recurso que a hora do pesadelo tinha, né? Você entrar dentro de um pesadelo e ele ser o que o roteirista, o diretor quiser fazer e o que o orçamento permitir. Vai ser um filme muito poderoso, vai ser grosseiro, mas ele não vai ter esse senso de unidade, assim, das crianças. Não vai ter as crianças, pode ter comédia, pode ter o alívio cômico e tal, mas a escala vai ser muito maior, assim. Os adultos vão ter obrigações, ofícios, vão ter família e tal, vai ter suas motivações, mas vai ser uma escala muito grande e muito diferente do que foi apresentado. Não vai estar limitado à cidade, né? Vai ser uma reunião, provavelmente, e aí vai ser interessante ver como eles vão dosar a questão de nostalgia com a questão do presente, do tempo atual. Como os tempos atuais serão inseridos nessa temática, né? Porque a gente tá vendo uma adaptação. O livro é escrito há muitos anos atrás, em outra época. Já essa nova versão, ela é muito atual. Então, essa segunda parte vai ser em 2017, eu acredito. Não sei se vai ter o mesmo apelo e o mesmo impacto que o primeiro filme teve, porque a mensagem vai mudar bastante, mas ele com certeza vai ser um excelente filme de terror. Sim. Renatão, o que você espera dessa continuação, dessa conclusão, né? Eu espero um outro tipo de filme, porque como o Fernando mesmo comentou, o fato de a gente agora estar focando nos adultos vai perder esse senso de Goonies, de Conta Comigo, sim, que esse filme tem, sabe? Sim. Então vai ser uma outra pegada, eles vão poder tratar até de forma mais agressiva, não que esse filme não seja, mas tratar de forma mais dura aquelas crianças que agora são adultos, então vai poder pegar mais pesado com eles, não vai segurar tanto a onda com isso. Ainda assim, o Muschietti já confirmou hoje que as crianças vão voltar, sim, então vão ter flashbacks com elas, porque elas funcionaram muito bem e, inclusive, eles vão acrescentar elementos que não existem no livro, né, especialmente no personagem do Mike. Eu não vou aqui comentar, mas quem quiser procurar na internet vai procurar. Não sei se já é considerado já spoiler pra sequência. A galera é muito fresca hoje em dia. Vão ter mudanças, ele já meio que comentou coisas que ele quer colocar ali. Ele já até meio que
pincelou, pra galera que conhece o livro, o buraco de fumaça, quem sentiu falta daquela cena, vai ser explorado, possivelmente nesse flashback. Então é interessante ver que elementos do livro que ficaram de fora dessa época das crianças, que por mais que a gente tenha focado um filme inteiro neles, certas coisas ficaram de fora, que vão ser explorados no segundo, e eu acho que esse vai ser o ponto de equilíbrio. Eu acho que o ponto, não que quando eles sejam adultos não vai ter as comédias, até porque o Rich vai estar lá, então ele vai fazer piada, aquela dinâmica deles quando eles se encontrarem, eu acho que vai ser a mesma. Eles não vão perder isso, mas o equilíbrio maior da comédia vai ser com as crianças, sem dúvida. Eu espero um puta filme, cara. Eu acho, eu só me preocupa eles focarem demais, assim, com muito dinheiro, muita coisa em cima do filme, o filme se perdeu um pouco nisso, sabe? Querer fazer algo muito grandioso, onde talvez manter nesse jeito, assim, seja até a melhor opção, entendeu? Sim. Até porque o filme tá se mostrando um sucesso e tudo mais. Pois é, eu tenho medo também por isso. Fez muito dinheiro, tudo pode aumentar, o orçamento pode aumentar. Se você não tiver o controle do que você quer mostrar, você pode acabar se perdendo. Espero que não. Espero que eles tenham bastante consciência do que eles estão fazendo. Um dos grandes méritos desse filme é o fato de não ter nenhum nome no elenco que seja muito reconhecido, que seja um atrativo de bilheteria. E o filme fez quase 200 milhões na primeira semana. Isso é mais do que, por exemplo, Mulher Maravilha fez na primeira semana, Transformers, enfim, todos esses grandes filmes desse ano. Nenhum conseguiu fazer tanto dinheiro quanto o It. Então, eu acho que você precisa aprender também com os sucessos. Calma, vamos escolher um elenco legal, isso é importante. Esses atores adultos vão ter um desafio aí, né? Vão ter o desafio de manter o alto nível que as crianças estabeleceram nesse primeiro filme. Então, é um desafio e tanto pro diretor quanto pro elenco novo. Aliás, Renatão, você tem algum nome especial aí que você gostaria de ver nessa continuação? Você acha que tem que trazer uns atores desconhecidos ou traz os nomes maiores? O que você acha? Eu acho que podem até ter alguns nomes desconhecidos, mas eu acho que eles vão trazer pelo menos alguns nomes conhecidos. Porque uma coisa é você fazer um filme com um elenco totalmente de crianças. Tem um elenco de crianças conhecido em Hollywood. É mais difícil. Não é muito fácil. Agora, um elenco adulto é fácil. Eu meio que tenho o meu elenco, assim, que eu fiquei pensando bastante nisso depois. Eu meio que montei o elenco todo. É engraçado porque depois que eu montei ele, eu fiquei assim, cara, que eu realmente escolhi vários atores, assim, né, com uma pegada mais comédia. Mas que eles também entregam uma atuação mais dramática, já mostraram isso em diversos papéis. Mas eu acho que por essa pegada do filme, né, da dinâmica deles, eu fui meio que pensando nesse caminho. Pensei pro Bill, por mais que ele pareça muito o Tobey Maguire, eu não quero o Tobey Maguire fazendo esse filme. Então, eu pensei no Jason Bateman, cara. Sim. Eu cheguei a pensar nele também. Eu acho que Jason Bateman combina ali. Pro Ben, o Ben, o gordinho, quando ele volta adulto, ele emagrece. Sim. Então ele emagrece, ele fica todo... ele ganha mais confiança, ele vira até um ladies man e tudo mais. Eu cheguei a pensar em botar o Stellan Skarsgård, só pra fazer uma brincadeira ali com o Bill. Tá. Mas eu acho que o Stellan não combina com o papel. Então eu pensei no Bradley Cooper. Certo. Olha aí. Eu acho que ele combina com o Renatão papel. Tá trabalhando com orçamento bom, hein? Porra, Orçamento dos sonhos. O Bradley Cooper tá sempre ali. Tá. Jason Bateman não é tão caro. A Sofia Lillis, que vive Beverly, é mais fácil, né? É mais fácil, só trazer a Molly Ringwald. Pois é, tem um grupo na internet que quer a Molly Ringwald, de qualquer jeito. Não tem como, cara. A gente tá até conversando, eu e você, né, nos bastidores. Pra gente tem que ser a Jessica Chastain. Eu acho que não tem outra. É a favorita da atriz, da Sofia Lillis, né? Ela falou que gostaria que fosse ela também. Ela comentou. Eles comentaram alguns atores, assim, e eu acho que dois não tem como tirar. O Rich é a mesma coisa. O Finn Wolfhard comentou esse nome, e é um nome que eu também acho fundamental, que é o Bill Hader. Sim, parece bastante. Pro Mike, eu pensei no Jordan Peele, diretor do Corra. Pro Ed, eu pensei no Paul Rudd. Sim, parece, sim. Lembra? E pro Stanley, eu pensei no Mark Ruffalo. Olha só. Olha aí. São atores Então, de idades, eu acho que de idades diferentes, mas que dá pra, com uma maquiagem... Que poderiam passar da mesma idade. Então, beleza. Pro Renato, o Rocket Raccoon e o Hulk no mesmo grupo. E o Homem-Formiga. Irado. Beleza. Gente, queria saber nota do filme pra vocês e conclusão, né? Por que essa nota? Para o filme, vou começar com o Fernandão. Que nota você dá pra It, a coisa? Cara, eu cheguei a fazer um vídeo de exemplo
pro filme, bem curtinho, e eu dei uma nota 9 pra ele. É a nota que eu vou dar, assim, pra sempre, eu acho, porque pra mim ele é um filme que não tem problemas. Poderia mudar algumas coisas? Poderia, mas, assim, é só fazer um pouco mais do mesmo, assim. É um filme que, assim, varia, né? A sua percepção sobre o filme pode variar conforme o que você gosta mais, né? E se você tiver medo de palhaço, aí você tá ferrado mesmo, ele faz um ótimo papel. Como eu vi, muitas pessoas ao redor assim, no cinema realmente apavoradas com as cenas do palhaço. Então, pra mim, por todo o entretenimento que ele me entregou, uma nota 9 mais do que justificável aí. Com certeza, é um filme excelente, assim, um dos melhores aí do ano, dentro do terror. Renatão, você, que nota você dá pro filme? Eu dou 9 também, cara. Eu saí do cinema pensando em dar 8. Tô ferrado. Só que eu pensei em dar 8, só que o filme foi crescendo comigo, assim, de verdade. Eu tenho pensado muito nesse filme. E engraçado que eu não fico pensando nele como um filme de terror. Ele, pra mim, é quase como um filme de aventura ali. Tipo, é um Goonies da vida que me cativou pra caramba. Eu gosto muito desse tipo de história. E, por acaso, tem um palhaço assassino em vez de ter o Slot. Então, gostei muito da história, eu gostei muito da dinâmica daquelas crianças. Eu gosto da execução do filme. E como ele foi crescendo em mim, eu concordo com o Fernando. Eu vou junto com ele. Dou 9. Muito bem. Eu ia dar 7,5. Eu vou... Nossa senhora. Gente, não tem o que fazer, né? Eu ia dar 7,5 pro filme. Só que aí, eu conversando com vocês aqui... Aliás, eu quero mandar um abraço pra Marcela Bortolai, que é uma amigaça que eu tenho, e ela ficou tentando me convencer de que o filme era bem melhor do que eu tinha visto. Mas trocando ideia com vocês, alguns pontos que me incomodavam, melhorei a minha percepção. E teve uma coisa que esse filme me trouxe, que quando eu era criança tinha um filme que eu gostava demais, assim como o Renato falou do filme do Ice Cream Man, que é aquele filme, né, é guilty pleasure, né? A gente não tem como explicar. Tem um filme que eu adorava ver quando era criança, chamava Deu a Louca nos Monstros, que é um título horroroso, mas assim, ele em inglês, ele se chama The Monster Squad. É a Patrulha Monstro, que é como os garotos se chamam. São os garotos que eles lutam contra o Frankenstein, o Drácula, o lobisomem, a múmia, tudo num filme só. E são menininhos. E o filme, ele mistura terror com comédia, com filme infantil, enfim. É uma coisa bem dos anos 80 mesmo, né? Que você podia misturar tudo que era gênero, sem incomodar ninguém. E vendo esse filme, eu me lembrei muito dessa época. Eu me senti muito ali vendo Deu a Louca nos Monstros. Eu entendo que tudo que o King faz, que tudo que o Stephen King faz, não funciona muito bem no cinema. É muito difícil se adaptar ele para o cinema. Tanto que poucas obras dele funcionam bem no cinema, e as que funcionam bem, muitas vezes ficaram completamente diferentes do que era a obra escrita, né? O Iluminado, por exemplo. Eu entendo isso. Eu só acho que, pra mim, Marcelo, se criou muita hype em volta do filme, e eu não tive a experiência que eu queria ter ali. Não era o filme que eu queria ver. Pra mim, foi apenas um filme pra me assustar. Um ótimo filme, um filme que não me assustou, mas eu achei espetacular por outros elementos. Como filme de terror, eu não achei tudo isso. Mas, como filme, é um filmaço. É um filme muito legal, muito divertido. Então, eu vou dar 8. Eu falei tanto isso pra dizer que eu vou dar 8. Agora, como eu vendo o filme pensei isso. Como eu queria ver um filme dos X-Men, por exemplo, que já fizeram 900 filmes dos X-Men. Mas como eu queria ver com um elenco assim, sabe? Com crianças. Literalmente crianças dessa idade, com problemas desse tipo, com uma temática, uma dinâmica nesse estilo. Aí eu ia gostar muito. Isso é uma coisa que, por exemplo, pra mim funcionaria. Bom, saiu com uma média boa, né? 2 9, 1 8. Excelente. Excelente. Gente, queria agradecer demais a presença de vocês. Eu vou começar com o Fernandão. O Fernandão, assim, ele é sempre muito solícito quando a gente chama ele pra fazer o cast com a gente. A gente praticamente fala assim: Fernando, por favor, faz com a gente no dia tal, na hora tal. E ele sempre abre uma vaga na grade dele, que a gente sabe que é bem concorrida. Fernandão, não tenho palavras para agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Não podia fazer esse cast sem você. E eu queria que você deixasse aí, por favor, os seus contatos pra galera que quiser falar com você. E também, assim, eu quero saber quais são as surpresas que estão vindo aí, né? Eu sei que tem algumas coisas aí no Facebook, eu tô te acompanhando ali. Tem algumas coisas vindo aí. Conta pra gente, por favor. Eu que agradeço demais o convite. É sempre um prazer gravar podcast aí com vocês. Eu sinto falta de gravar mais podcast, essa é a verdade. Porque eu acabo editando alguns podcasts com uns amigos e, tipo, gravar mesmo eu quase não tenho tempo. Falar de terror, então, é a coisa mais prazerosa pra mim. O It foi muito especial porque é um lançamento da Warner, e eu tô falando isso porque eles começaram a fazer cabines de pré-estreia, né? Na cabine, pré-estreia, as minhas sessões inteiras. A galera que representa a Warner aqui no Rio tá entrando em contato comigo sempre que tem essas pré-estreias pra ceder com o It.
Então, na Annabelle 2 eu consegui levar 60 pessoas. Olha. E nesse agora do It eu levei 100 pessoas pra assistir na pré-estreia. Que legal, cara. Todo mundo ganhou pipoca e refrigerante. Então, é realmente uma experiência incrível. Uhum. Esse filme eu assisti 2 vezes. Assisti na cabine de imprensa e na pré-estreia. Então, eu pude analisar bastante o filme. É realmente, sim, sempre que tiver um filme bom desses, eu com certeza vou querer ajudar todo mundo pra poder falar sobre ele. Lá na Hora do Terror, você me encontra, que é um canal no YouTube, né? youtube.com/Hora do Terror. A gente tá produzindo uma segunda temporada agora, que é toda gravada lá no YouTube Space, aqui do Rio de Janeiro, que inaugurou em agosto. E eu praticamente tô morando lá no YouTube Space, assim, não só fazendo as minhas gravações e edições, mas também ajudando vários outros canais a começarem a criar conteúdo lá. Então você vai acabar me vendo em outros canais que falam sobre cinema, geralmente. Mas lá na Hora do Terror a gente vai ter muita coisa, muito convidado, muitos episódios, assim, sendo produzidos com uma qualidade, assim, sobrenatural, eu diria. Porque os equipamentos lá são maravilhosos e a gente tá podendo fazer vídeo como nunca eu consegui imaginar antes. Então, encontre a gente lá na Hora do Terror, pode ser horadoterror.com, que é o website, ou o canal do YouTube, que é o mais ativo, youtube.com/Hora do Terror. E, de novo, agradeço demais pelo convite. Sempre que tiver um novo lançamento aí que vocês quiserem comentar, me avisem que a gente conversa com certeza. Maravilha, Fernandão. Muito obrigado mais uma vez. E ó, pode ter certeza que quando você lançar esses vídeos, a gente comenta aqui no cast também, pra lembrar a galera aí que é fã também na Hora do Terror. Renatão, quero agradecer demais você também, cara, que é muito fã do gênero. Infelizmente, não conseguiu trazer você antes, mas foi um prazerzaço participar desse cast com você também. Não deixa de deixar os seus contatos também pra galera. Pô, imagina, cara, é um prazer todo meu poder vir falar aqui de filmes de terror. Queria muito aproveitar essa oportunidade, até de gravar com o Nando pela primeira vez. É um prazerzaço. Prazer meu. E, galera, quem quiser me procurar, eu tô nas redes sociais, Facebook e Instagram, @RenaMarcel com 2 L's no final. Também tô lá no site Rotacult, escrevendo críticas e notícias sobre filmes, Netflix, shows, entrevistas. Só procurar lá que tem bastante coisa legal. E também tô apresentando o programa do Rota Geek no canal do Rotacult no YouTube. Então, só procurar lá, sempre sai um vídeo novo a cada 15 dias. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Muito obrigado, Renatão, mais uma vez. Olha só, a gente tenta trazer você pra esses casts, Renato, mas o Maguinho não deixa, cara. Quando eu falo que eu vou gravar com o Fernando, ele entendeu? Não deixa, cara. Funciona. Pois é, então ele fala, sou eu que vou fazer. Então não tem o que fazer, né? Tem que agradar todo mundo. Não, tudo bem, eu fico com o Rafaelo pra mim. Verdade. Bom, mais uma vez agradecendo ao Fernando, mais uma vez agradecendo ao Renatão. Eu sou Marcel Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive o It, a coisa, no meu letterboxd.com/mcipreste com Y. Ratuscast mais uma vez agradece a sua companhia, um abraço e não deixe de flutuar. Fernandão, você gravou com a gente um cast sobre os filmes de terror do ano de 2017. Foi um cast, felizmente, de muito sucesso, como tudo que a gente grava. E Modéstia passou longe, né? Passou longe. Meu Deus do céu. Não, tudo que a gente grava com o Fernando. Olha aí, olha aí. Agora a pressão em cima do Nando. Coloca sempre muito sucesso. Coloca ali o gráfico ali na postagem pra gente comprovar. Mentira, tô brincando.